A igreja de Corinto era uma igreja carnal. É isso que Paulo falou que eles eram. Era uma igreja carnal e não era espiritual. E lá havia muito abuso dos dons, principalmente os de línguas. E Paulo os alertou sobre isso. Eles diziam ser isso dom do Espírito Santo. Paulo havia falado que, havendo línguas, cessará. Isso cessará. E aquilo que aconteceu no Pentecostes cessou. Foi só ali. Não ia acontecer mais. É algo que aconteceu uma só vez. Então Paulo fala para os coríntios que eles eram carnais e ali havia muito abuso dos dons, principalmente os de línguas. Certo dia desse, viu uma menina no chão e ela falou o seguinte, naquilo que onde ela falou que estava se enchendo do Espírito Santo. Isso não é verdade. Isso não é mentira. Porque quando nós vamos na palavra de Deus, Paulo mesmo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, do verso 18, verso 19, lá na última parte do verso 18, ele fala assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. Enchei-vos. É o desejo de Deus, que o ser humano esteja cheio do Espírito Santo. Mas no verso 19 ele fala assim, mas como? Cantando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim que o ser humano pode se encher do Espírito Santo. Cantando ao Senhor. E ele no restante do versículo ele fala assim, com graça em vossos corações. Ninguém pode se encher do Espírito Santo deitado no chão, ou sem ter contato com a palavra de Deus, ou louvando a Deus com a própria palavra de Deus. Porque os salmos que ele diz ali, eram as canções que os judeus cantavam, que eles usavam para louvar a Deus. Agora nós temos hinos e cânticos espirituais. Nós podemos louvar a Deus e enchermos do Espírito Santo de Deus através de salmos, hinos e cânticos espirituais. É uma mentira quando uma pessoa diz que deitado no chão está se enchendo do Espírito Santo. E diversas outras formas eles dizem isso. Não é verdade. Agora Paulo, ele fala mais coisas para os coríntios e ali a situação estava tão grave que eles tinham entrado em conflitos e atritos. Por ser uma igreja carnal, eles tinham entrado e lá não havia a mensagem de Deus. Quando eu ouço falar que não havia mensagem de Deus, é o que acontece nos nossos dias de hoje. Quando uma pessoa está na frente aqui, ele não prega a palavra de Deus, ele fala em línguas, que nenhum que está sentado ali entende. Não tem ninguém que interpreta. Nem ele sabe o que ele fala. Isso não é palavra de Deus. Há um homem chamado David Watson, lá de Times Square, lá no centro de Nova York. Ele falou que visitou uma igreja, ele ficou naquela igreja a primeira semana. No outro dia ele amanheceu, era domingo de manhã, foi ouvir a mensagem, não tinha palavra de Deus. No outro dia, passou mais uma semana, ele foi lá de novo, ele estava de férias, não ouviu a palavra de Deus. 3 meses ele foi naquela igreja e ele não ouviu a palavra de Deus. Eles falavam em línguas, em outras coisas. Uns ficavam fazendo zoeira de cobra, outros ficavam fazendo zoeira de rindo e rindo. Lá não havia palavra de Deus. Lá não havia edificação. Lá não havia crescimento espiritual. Lá não havia salvação. E é o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios. Paulo falou para ela assim, ó, vocês não estão fazendo certo. Não é assim que ensinei. E Paulo escreve para eles, e a igreja de Corinto era assim. Era uma igreja possivelmente cheia, mas inchada. Não havia vida. Agora, não somente isto, mas lá havia também um povo arrogante espiritualmente. Eles não aceitavam disciplina. Eles não aceitavam correção. Havia conduta imprópria na área sexual. A igreja lá havia ofensas de um contra os outros. Uns irmãos levando um à justiça, processando um ao outro. Eu só estou dando para nós, irmãos, o que acontecia na igreja de Coríntios. Isso é o contexto da vida daquela igreja. Porque eles não tinham a palavra de Deus. Eles não eram exortados na palavra de Deus. Eles não eram edificados na palavra de Deus.
A igreja não tinha ensino bíblico. Quando nós vamos na palavra de Deus, se eu quero um ensino bíblico sobre como lidar no lar com a minha família, eu com minha esposa, eu encontro ali. Como eu ensinar meu filho no caminho que deve andar, eu encontro ali. Se eu quero viver uma vida bem de um com o outro, com o meu próximo, tendo uma boa conduta, eu com ele, na palavra de Deus eu encontro, me instrui. Nos negócios lá fora, como servir o meu patrão, na palavra de Deus eu encontro, me instrui. Tudo eu encontro na palavra de Deus. Agora, se uma igreja não é edificada com a palavra de Deus, é isso mesmo que acontece com ela. E como nós vemos isso nos dias de hoje, irmãos, as igrejas podem estar cheias, porque ali não está sendo pregada a palavra de Deus. As pessoas vão ali porque agradam a ela, porque elas não são repreendidas no erro, elas não são corrigidas naquilo que faz, elas não são exortadas a seguir o Senhor, a procurar o caminho do Senhor, e permanece ali porque é confortável. E a palavra de Deus mesmo fala que nos últimos dias muitos não vão aguentar ouvir essa doutrina, vão sentir como coceiras no ouvido. Agora, quando nós vemos na palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz, ela nos instrui, nos edifica, nos põe em um solo firme. Agora, falando sobre essas línguas, de onde veio isto? Quando nós vemos no contexto nosso, nós podemos ver em seitas pagãs. Há uma religião pagã chamada Zulus, lá na África. Eles usam essas mesmas coisas. Eles fazem as mesmas coisas, as mesmas práticas. E essas práticas eles têm trazido para dentro da igreja. Essa seita, ela é chamada Zulus, lá na África. Eles entram em êxtase, eles saem fora de si, eles começam a falar coisas que nem eles sabem. A pessoa que lidera também fala coisas que nem eles sabem. Uns começam a fazer barulhos, a mesma coisa que nós vemos nas igrejas hoje, como animais. Uns começam a pular, fazer piruleta, e eles começam a balançar o seu corpo, a sua cabeça, e chega a um estado em que nem eles sabem onde eles estão. Saem fora de si. Entram em êxtase. É o mesmo que eles usam também em um país lá da yoga. Eles balançam o corpo, falando coisas e saem fora de si. Agora, e dizem estar falando em línguas também. Vi uma reportagem recente agora sobre um rapaz que foi rindo numa igreja dessa. Ele foi rindo, ele foi parar no manicômio. E as pessoas que estavam lá naquela igreja disseram que ele estava cheio do Espírito Santo. Mas é uma mentira. Porque o Espírito Santo, ele não leva ninguém para o manicômio. Quando nós vemos o agir de Deus, a ação do Espírito Santo, nós lembramos do gadareno, que estava lá nos sepulcros, comendo defunto. Ninguém aguentava segurar aquele homem. A própria palavra de Deus diz. E esse homem estava lá, ele comia mortos, cadeias não prendiam ele, nada prendia ele. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele estava sentado no seu perfeito juízo. Como o Espírito Santo pode tirar um homem fora de si e levá-lo ao manicômio? Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. O Espírito Santo, quando ele age, ele põe o homem no seu perfeito juízo. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo vier, ele virá para trazer o quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É para isso que ele veio. Através da palavra de Deus. Agora, há um tempo atrás também, irmãos, no ano de 2003, eu lembro, não esqueço. Fui numa igreja carismática, pentecostal. Ali havia umas pessoas que estavam... Uma mulher que fazia barulho igual galinha. E um rapaz que corria em volta da igreja, tipo um aviãozinho. E dizia estar cheio do Espírito Santo. Fui num batismo também, para me ver. Enquanto aquele jovem não falou em línguas, eles não falaram que ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. E líderes de igrejas têm tomado isto como um ensino certo que vem da palavra de Deus.
Aí nós voltamos para o verso em que Paulo,